Vamos lá, pessoal. Fica do início ao fim, tá? Porque é importante você entender todo esse processo e vai fazer sentido no final aí, tá? Então, são 3 empresas que foram contratadas para fazer auditorias das eleições no Brasil. Dessas 3, 2 já entregaram um relatório, tá? Que comprova realmente a fraude nas eleições, tanto do primeiro turno como do segundo turno. O que isso quer dizer? Tá, isso já foi entregue para o STF, enfim, lá para o Xandão, né? E agora ele precisa se explicar o que aconteceu em relação a isso. Então, provavelmente aí já deve estar passando explicações. Vocês lembram que esses últimos dias após a eleição, o Bolsonaro chamou o Xandão para dar uma conversa e ele saiu com aquela cara de bunda dele? É porque realmente foi passado exatamente isso, que as eleições foram comprovadamente fraudadas, que ele teria que explicar isso, tá? E que todo um processo está sendo levantado, porque uma vez ele não tomando esse posicionamento, ele pode ser preso, tá? Mas deixa eu explicar uma coisa muito importante que eu não tinha notado, e eu estou morando nos Estados Unidos. Aqui está havendo uma grande movimentação e eu não entendia muito por quê. Está tendo uma eleição, tá? Que vai acontecer agora, segunda-feira. A eleição para a nova Câmara, né? O Senado. Então, o que acontece hoje? Hoje, muito à esquerda. Os Estados Unidos está muito voltado à esquerda. O Biden é esquerda, tá? E quando eu digo esquerda, eu estou dizendo que ele é um democrata. Então, todo o Senado, toda a Câmara, ela é composta por várias do partido, mas por democrata. E democrata é o esquerdo, tá? Então, essa movimentação que o pessoal está falando, a partir de segunda-feira, muito provavelmente vai ter uma renovação de 1/3 do Senado. Ou seja, vai sair todos esses democratas e vai entrar os republicanos. Quem são os republicanos? São o pessoal mais à direita, né? E que, se isso acontecer, eles vão indicar Donald Trump, tá? Para o próximo presidente. Então, o que está acontecendo aqui? Por que os Estados Unidos estava pressionando tanto o Brasil, inclusive o próprio Brasil? A gente já viu isso, o William Bonner falando, você vai realmente aceitar as eleições? Se vocês se recordam um pouquinho isso atrás, todo mundo estava batendo isso, porque eles estavam correndo contra o tempo. Eles precisavam que o Bolsonaro aceitasse essa perda, porque todo esse processo nos Estados Unidos, né, e outros países, se Bolsonaro não aceitasse isso e fosse para cima, né, dizendo que houve realmente uma fraude nas eleições, isso ia dar maior rebu no Brasil e iam falar que tomaram o Brasil, aquela coisa toda, né? Por isso que o presidente não tomou essa decisão de imediato. Ele precisava que esse processo acontecesse, né? Principalmente nos Estados Unidos. Hoje, a comunicação fora do país está um pouco mais esclarecida. Há várias reportagens dizendo isso em relação à fraude. É engraçado que aqui está mais forte essa divulgação que no próprio Brasil. No Brasil ainda diz, não sei, parece que houve fraude, não sei o quê. Aqui fora já dizem, existiu sim fraude no Brasil, tá? Então, o que acontece? Precisava passar esse processo das eleições aqui nos Estados Unidos, que vai acontecer agora na segunda-feira, dia 7, tá? E aqui é um pouco diferente do que no Brasil, muito diferente, inclusive. Dia 7 são as eleições. Provavelmente os republicanos vão ter a maioria, ou seja, 1/3 vai ser substituído, vai ter a maioria, então, os republicanos, junto com o Donald Trump. E já na terça, quarta-feira, eles assumem. Não é ano que vem, eles já assumem, tá? Fazendo isso, nós teremos um governo mais republicano, o que vai apoiar o Bolsonaro, né? Porque o Donald Trump já apoia o Bolsonaro. E fazendo isso daí, toda a movimentação que os Estados Unidos poderia fazer para ajudar o Brasil, porque eles sabem que o Brasil é uma base
que, se for da esquerda, vai novamente fomentar toda a esquerda na América Latina, tá? Isso a gente já sabe. Todos os países, Argentina, né? A Venezuela, Cuba, enfim, tá? Então, por isso que com o Donald Trump, os republicanos, tudo vai mudar, tá? Qual que é o problema agora? De hoje até a terça-feira, a esquerda vai se movimentar no sentido agressivo, tá? Vai bater de frente, se é que eles vão fazer isso, para que mostrem uma baderna no Brasil. Então, tipo, o MST, alguma movimentação desse tipo assim, sabe? Só que o exército e a polícia está do lado do povo. Mas isso, em termos de confronto armado, é uma coisa bastante perigosa, né? Mas é isso que eles querem mostrar, né? Que está havendo uma guerra civil, tá? Para que haja uma intervenção de alguma forma assim. Então a esquerda se movimenta de uma maneira suja, movimentar toda essa massa de manobra deles para que haja um confronto e esse confronto diga que está tendo um golpe no Brasil, tá? Então, por isso, muito cuidado de hoje até terça-feira, porque a partir do momento que o governo americano faça toda essa renovação republicana, ou seja, do Donald Trump, as coisas todas vão entrar no eixo, porque daí a conversa vai ser diferente. Aí sim, provavelmente o Bolsonaro deve entrar em ação e aí essa corja, né, da parte do Supremo Tribunal Federal vai ser toda tirada. E quem tiver que ser preso, vai ser preso. Tá bom? Vamos aguardar aí.